Lá está começando mais uma Hora da Saúde. Nós preparamos um programa muito especial para você, cheio de informações e dicas para o seu dia a dia. Você tem ou conhece alguém que tenha enxaqueca? Estudos revelam que 15% dos brasileiros sofreram constantemente com fortes dores de cabeça. Entre mulheres, a enxaqueca é ainda mais presente. 25% das brasileiras vivem constantemente com essa dor incapacitante. No Hora da Saúde de hoje, nós vamos falar sobre os sintomas, quais são as principais causas e como aliviar a enxaqueca. Não saia daí que o programa está demais. Estamos de volta com Hora da Saúde. Nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. A enxaqueca é uma doença crônica que apresenta vários sintomas, como fortes dores de cabeça, acompanhadas de náuseas e sensibilidade à luz e ao som. E para nos esclarecer mais sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o neurologista Marcos Alexandre Diniz. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa Hora da Saúde. Tudo bem, Ranieri. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente aí. Vamos contribuir hoje com o assunto, né? Um assunto muito importante para o sinal. E nós temos também a alegria de receber aqui a farmacêutica, acupunturista homeopata e membro do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas Complementares do Conselho Regional de Farmácia, Joselma Dias. Seja muito bem-vinda à Hora da Saúde. Muito obrigada, espero colaborar, passar um pouco do conhecimento. É um assunto muito importante, nós preparamos uma matéria especial para dar início aqui, né, ao nosso programa, e logo depois dessa reportagem nós vamos voltar para dar continuidade aqui ao nosso programa e começar a nossa entrevista. Acompanhe conosco. Dona Divaildes era adolescente quando começou a sentir dores de cabeça com muita frequência. Os anos passaram e essas dores se tornaram crônicas e ganharam outros incômodos, como náuseas e vômitos. A professora explica que nesta época se consultou com vários especialistas da medicina, mas ninguém descobria a causa deste problema, que só piorava a ponto dela precisar ser encaminhada por várias vezes para um pronto-socorro, chegando inclusive a ficar internada. Tinha muitas crises de enxaqueca, muitas náuseas, eu precisava de ficar em lugares escuros, com silêncio. O cheiro era uma coisa que provocava muito a crise também. Então eu tinha que ficar distante, às vezes, né, de certos cheiros, porque isso desencadeava uma crise. Mas já tem muitos anos que eu não preciso mais daquelas intervenções assim de ir para o médico com tanta crise, fazer injeção na veia. Hoje, com um remédio específico, a gente já consegue, né, ter um bom controle. Apenas aos 27 anos de vida, após uma consulta com um neurologista, Divaildes recebeu o diagnóstico de enxaqueca. A ansiedade, o estresse, né, a irritabilidade, né, transtornos depressivos, todos eles favorecem a ocorrência da enxaqueca. De acordo com os estudos, a enxaqueca afeta 140 milhões de brasileiros. É um número expressivo e alarmante, sendo mais comum em mulheres como a dona Divaildes. No caso dela, a doença só passou a ter controle quando a dona Divaildes realizou a cirurgia para a retirada do útero. Na luta contra a doença, recentemente, dona Divaildes iniciou um tratamento que utiliza a acupuntura como forma de minimizar as dores crônicas. O resultado muito bom. É bem pontual, é a gente perceber a melhora. Inclusive, o pós-dor, agora com a acupuntura, eu percebo que ela é quase indolor. Antes, mesmo com o tratamento neurológico ou do psiquiatra, a gente conseguia sanar assim a dor, mas você ficava 2 ou 3 dias ainda sentindo algumas náuseas, a cabeça dolorida. Agora, na primeira acupuntura eu senti num dia, no outro dia, da segunda vez eu já não senti mais, no próprio dia eu já saí de lá com melhoras. Este médico neurologista ressalta que apesar de tanto desconforto, a enxaqueca pode ser controlada. Segundo o especialista, o tratamento segue o uso de medicamentos aliado a hábitos de vida saudáveis. Ter uma alimentação balanceada, né, você respeitar os horários das principais refeições, né, você não ficar longos períodos sem se alimentar,
evitar determinados alimentos, né, que você tem conhecimento que acabam desencadeando as crises, né, você ter um padrão de sono também regular, né, precisa ser um sono restaurador, você precisa ter horários mais ou menos fixos, né, de hora para poder dormir e acordar, e a prática de atividade física regular, né, principalmente atividade aeróbica, né, que tem um maior efeito no controle das crises de enxaqueca. Após tantos anos convivendo com a doença, Divaildes diz ter aprendido a lidar com o problema e acredita que está conseguindo manter a qualidade de vida. Bom, vocês viram aí, né? Tem gente que infelizmente sofre dias e dias com essa questão de dor de cabeça, a sensibilidade à luz. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui no nosso programa, porque quem sente dor de cabeça sabe muito bem o que é. Quem tem enxaqueca sabe muito bem como é difícil enfrentar esses dias aí quando ela de fato ataca, né? Que normalmente a gente fala assim. Quais são os principais sintomas, Dr. Marcos? Então, a enxaqueca, né, tá dentro do grupo das cefaleias. Então é dor de cabeça, né? Vamos facilitar mesmo, é dor de cabeça. Só que é uma dor de cabeça que dá vômito, que pode dar náuseas, vômitos, pode dar sensibilidade à luz, sensibilidade a barulho, sensibilidade a cheiros, né? Essa dor dura de horas a dias, então a pessoa pode dormir com a dor de cabeça, acordar com ela no outro dia, né? É uma dor que geralmente é mais intensa, então ela prostra o paciente, não é aquela dorzinha que você acorda, toma uma dipirona e sai para trabalhar, é uma dor que realmente te incapacita, né? E então, dentro desse contexto, né, uma dor que pulsa, geralmente no olho, né, na fronte, né, e que te incapacita, com náusea, vômitos e todos esses sintomas, é o que caracteriza mais a enxaqueca mesmo. E quais são as principais causas, doutor, que desenvolvem a enxaqueca? A enxaqueca, ela tem uma predisposição genética. Você pode ver. Quando chega um paciente no consultório, você já pergunta, sua mãe tem, seu pai tem, e assim você descobre vários familiares. Então, tem uma predisposição genética dentro disso. Então, a causa é essa predisposição genética com alguns fatores ambientais, que a gente vai ver, estresse, falta de sono, uma desidratação, o calor que a gente está passando, né? Então vários fatores aí dentro de uma genética, de uma suscetibilidade genética, você pode ter os sintomas. A alimentação influencia muito nessa questão? Porque eu já ouvi falar que quem tem enxaqueca precisa evitar o chocolate, isso é verdade ou é mito? Existem alguns alimentos que devem ser evitados nesse período ou até mesmo durante o tratamento? Sim. Eu também não passo uma lista, Ranieri. Eu não sou um nazista da alimentação, passar uma lista, cortar tudo, né? A gente pergunta para o paciente, eu vou perguntando e eu vou descobrindo aqueles alimentos que são piores. Por exemplo, da melancia, muita gente tem enxaqueca com melancia. Próprio suco de uva, ou vinho que tem a uva, né? Alguns falaram de pipoca, carne de porco. Quem tem alergia a leite, quando toma um alimento derivado do leite, pode ter enxaqueca. Então a gente faz um tratamento individualizado. Cada paciente tem os seus alimentos, né? Temos o tratamento alternativo, né, Joselma? Isso. Como que funciona o tratamento alternativo dentro dessa questão da enxaqueca? O doutor falando, ele foi descrevendo a minha dor. Eu sinto enxaqueca, né? De vez em quando eu tenho a crise. E eu conheci a acupuntura foi justamente fazendo um tratamento eu fazia um tratamento para o ombro, cheguei com a crise e a fisioterapeuta, ela fez um tratamento para enxaqueca no momento. Como eu vi o resultado em mim, eu tive interesse, né, em me especializar em acupuntura. E como que é feito, né? Um pouco diferente da medicina tradicional, na acupuntura a gente tem que fazer uma análise do paciente para ver qual meridiano que está envolvido. Então o tratamento com o paciente não vai ser igual para os outros pacientes, ele é bem individualizado, né? E assim que a gente faz, observa, né, qual meridiano que está mais envolvido naquele momento, faz a seleção dos pontos de acupuntura, né, e faz a puntura nos pontos selecionados. Essa enxaqueca de dor no fundo dos olhos,
náusea, ela está muito relacionada com o meridiano do fígado, que é o elemento terra. Então, assim, ela é bem específica desse meridiano. Mas a gente tem que fazer análise para ver se não tem algum outro envolvido. Existe, talvez, uma pré-indicação para quem pode fazer a acupuntura ou não, nesse sentido da enxaqueca? Existem pacientes que não podem fazer por algum outro motivo? A enxaqueca, a acupuntura, ela não tem contraindicação, né? Ela não tem contraindicação, ainda não apareceu nenhuma. Alguns aspectos de seleção de ponto, igual se eu for tratar enxaqueca em uma grávida, então tem alguns pontos que eu não trabalho. Ou um paciente que tem marca-passo, eu não vou colocar eletroacupuntura. Então, alguns aspectos sim, mas a acupuntura ela pode ser feita do bebê ao idoso. Então, precisa estudar cada caso, né? Isso, com então, o paciente precisa ir lá, conversar, estudar cada caso para entender melhor como ele vive, qual é a situação dele naquele momento para iniciar o tratamento. Por isso que é importante, né, Dr. Marcos e Joselma, a gente ter o acompanhamento realmente de um médico, né? E é importante a gente frisar sobre isso, porque muitas pessoas que sofrem da enxaqueca acabam se automedicando, né? Porque elas já sabem que ela tem enxaqueca, ela já sabe que medicação ela precisa tomar e que vai ajudar a melhorar essa dor, né? Talvez vai diminuir, não vai tirar totalmente no momento, mas vai diminuir. E muitas vezes elas acabam se automedicando dentro dessa questão porque elas só querem tirar a dor. E a automedicação é muito prejudicial, né, doutor? Então, eu ia entrar nesse assunto aqui, já que você comentou. Tem 2 pontos importantes sobre isso. Um primeiro, pode não ser enxaqueca, né? Pode não ser enxaqueca. Eu já tratei uma pessoa jovem, mulher jovem, que a gente fala, nossa, é enxaqueca, é típico de enxaqueca. E era uma trombose cerebral, venosa cerebral. Eu sou um exemplo disso, viu, doutor? Não foi a Raniele. Não foi eu, o doutor não me tratou, mas eu sou um exemplo, assim, vivo disso. Porque eu senti dor de cabeça durante 3 dias, sem parar nenhuma medicação, diminuir a dor. E eu achava que era enxaqueca porque eu tenho casos na minha família que tem enxaqueca. Então, pra mim, era de fato enxaqueca. E aí eu fui procurar um especialista para de fato saber que tipo de tratamento que eu poderia, né, fazer, ou o que ele poderia me indicar de tratamento, e aí então eu descobri que na verdade era uma trombose cerebral. Tá vendo? E é sério, né? Muito sério. É muito sério uma trombose. Então existem várias outras doenças que parecem enxaqueca e a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial, né? Outra coisa é que quando a gente toma os medicamentos de forma abusiva, existe uma dor de cabeça que chama cefaleia devido ao abuso de analgésicos. Então você acaba viciando a sua cabeça aos analgésicos. Você pode ver, a pessoa que usa dipirona muitas vezes, a dipirona já não funciona não faz mais efeito. Aí ela começa a usar mais vezes. A dor que era uma vez por semana começa a ser todo dia. E isso é porque o tratamento não está adequado. Ela precisa parar esse remédio, começar um remédio que vai evitar as dores, mudar hábitos de vida, né? E tentar controlar a dor de outra forma. Isso aí não é efetivo, né? Não vai funcionar, né? Doutor, por que a enxaqueca é mais comum em mulheres do que em homens? Então, isso é uma questão importante, né? Mas é uma questão até hormonal, né? A gente sabe que os hormônios femininos, principalmente o estrógeno, a progesterona, esses 2 hormônios, eles aumentam a incidência de dor de cabeça. E tanta variação deles. Por exemplo, existem dores de cabeça de enxaqueca que acontecem só no período menstrual. Tem pacientes que só têm dor naquele período menstrual, quando o estrógeno cai. Quando os hormônios caem, ela sente aquela dor. E outras têm dor de cabeça fora do período menstrual, mas que piora bastante nesse período. Então, você pensando assim nesse sentido, as mulheres sentem mais por essa variação hormonal mesmo. Joselma, quais são os benefícios para uma pessoa que está com enxaqueca, sofrendo praticamente todos os dias, algumas vezes no mês, com essa questão, os benefícios de se fazer a acupuntura para tratar a enxaqueca? Quais os benefícios que vai trazer para ela? A acupuntura ela pode ser aplicada tanto no momento agudo como no crônico para ver se consegue amenizar as crises, né, e deixá-las mais esparçadas ou com menos intensidade, né? Então, assim, ela pode ser usada em qualquer momento que o paciente estiver apresentando. O que eu tenho observado é justamente esse espaçamento da crise,
E um tempo sem dar a crise também acontece, né, em alguns pacientes que eu já colaborei. Então, assim, o paciente vai observando no próprio organismo, né, esses benefícios. Tem casos também, assim, igual o doutor falou, desse efeito rebote, e o paciente tentando adequar com outro medicamento, aí entra com a acupuntura junto com essa troca de medicamento para poder controlar. Eu observei, assim, que é mais rápido esse controle, sabe? O apoio dos dois, né? Tanto o medicamentoso como a acupuntura, num caso, assim, de uma intolerância a algum medicamento, do uso abusivo do medicamento, ou um quadro muito instável, que não está conseguindo só com medicamento. Aí entrando com a prática, né? A acupuntura, e tem outras práticas também que pode ser utilizado na enxaqueca, né? Eu observo que adequa mais rápido. Muito bom. Bom, nós vamos para o intervalo, ainda tem muita coisa para a gente falar aqui no Hora da Saúde. Se você chegou agora, ligou o seu televisor agora aqui na Fonte TV, a gente está falando sobre enxaqueca, como nós podemos tratar, quais são os principais sintomas, os benefícios da acupuntura exatamente para tratar a enxaqueca. Não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta com Hora da Saúde. Se você tem alguma sugestão de tema para tratarmos aqui no nosso programa, é só enviar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 629-8167-9404. Estamos falando aqui sobre enxaqueca, as formas de tratamento e como as pessoas podem lidar com essa questão. Estou aqui com o Dr. Marcos Alexandre, que é neurologista, e também com a Joselma Dias, ela que é farmacêutica, acupunturista homeopata, e a gente está discutindo sobre esse assunto. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho, né? O doutor falou sobre alimentação, a Joselma falou sobre os benefícios que a acupuntura traz, né? Agora, doutor Marcos, eu quero saber quanto tempo pode durar a crise? Talvez uma pessoa pode ser menos, outra pessoa pode ser mais, existe essa variação? Quanto tempo aí, em média, dura essa crise de enxaqueca? Certo. Então, pelos critérios, né, se você for ver, assim, critérios de enxaqueca, dura de 4 a 72 horas. Isso varia de pessoa para pessoa. Realmente tem pessoas que têm crises mais leves e duram menos tempo. E tem pessoas que têm crises mais graves e duram mais tempo. Se essa crise passar de 72 horas, você pode estar no estado migranoso, algo que dura mais que isso. Ou, no caso, investigar, igual você que passou do horário, tem que investigar se tem outra causa por trás dessa dor de cabeça. Mas, geralmente, assim, se for bem criterioso, é de 4 a 72 horas. Né? Doutor, a questão de as famosas ites, né? Sinusite, rinite e tudo mais. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui no estado de Goiás, o tempo muito seco, fazendo muito calor e aparecem muito essas questões das doenças respiratórias, né? Sinusite, rinite, ela pode desencadear a enxaqueca ou não? São casos isolados? Sim, né? Sim. Muitos pacientes querem colocar a culpa da dor de cabeça na sinusite, né? Ela fala, não, tem sinusite. Quantas vezes? Todo mês, toda semana. Não é assim, pessoal. Então, a sinusite pode desencadear, mas se a pessoa tem muitas dores de cabeça frequentes, tem que ver se não é um diagnóstico de enxaqueca, né? Não, mas se for um paciente que tem enxaqueca, está tendo uma sinusite, isso aí pode levar, sim, aos sintomas. Além da enxaqueca, Joselma, quais outros tipos de doenças que podem ser tratadas com a acupuntura em específico? Eu costumo dizer, Raniele, assim, que a acupuntura, eu ainda não sei te falar o que ela não trata, porque ela colabora com todo tipo de patologia. Até mesmo assim, num quadro de oncologia, a acupuntura colabora para diminuir os efeitos adversos, né, que o paciente geralmente apresenta, como náusea, dores no corpo, né? Que geralmente o pessoal fala em acupuntura, só lembra de dor, né? A acupuntura está muito relacionada à dor, mas ela está relacionada com a fertilidade, está relacionada com a dermatologia. Então, assim, ela é um leque muito grande, a acupuntura. Pode ser aplicada tanto na pediatria. Aqueles sintomas da pediatria podem ser todos serem tratados com a acupuntura. A gestante, todos os sintomas da gestante podem ser tratados com a acupuntura. As náuseas, a dor lombar, todo esse tipo de sintoma que são apresentados na gravidez, ele pode ser usado também.
Desculpa, pode continuar. É extenso, se for falar tudo. Se for falar sobre todas nós as vamos ter coisas, que ficar aqui. Vamos ficar aqui a tarde toda, isso, né? É mais ou menos assim. Quando o paciente está na crise, durante a crise mesmo, aquela dor intensa, é indicado ou é melhor esperar um pouco para ele ir lá e fazer a sessão de acupuntura? Certo. Dentro da acupuntura tem algumas formas de ser tratada que são eficazes na fase aguda. Tanto na acupuntura sistêmica, como na auriculoterapia chinesa, na auriculoterapia francesa, tem pontos específicos para amenizar aquele quadro agudo. Então, assim, um paciente que chega com uma dor 100%, geralmente ele sai com ela 30%, às vezes até zero a dor. Já acompanhei paciente assim que zerou a dor, outros não, só diminuiu e consegue ir adequando. Todos os pacientes sempre diminuem um pouco, sabe, Nele? Sempre diminui um pouco. Não, a gente espera sempre zero, né? Que zera tudo, né? Mas assim, geralmente eles falam, melhorou um pouco, as náuseas diminuem também com a acupuntura, né? Se estiver apresentando. Então, assim, sempre tem essa redução no caso agudo. E depois desse tratamento agudo, que ele é específico para essa hora, aí vem aquele tratamento que eu falei que é do equilíbrio do meridiano, né? Que naquele que eu faço a anamnese do paciente, observa qual que é o meridiano que está em desequilíbrio, aí a gente vai fazer aquele tratamento. A gente entra com a dietoterapia, entra com a acupuntura, entra, se precisar, homeopatia, floral de Bach, o que for para adequar e amenizar, né, esse quadro que o paciente apresenta. Doutor Marcos, a gente vive num dia aí muito estressante, digamos assim, né? Nós estamos numa era imediatista demais, né? As pessoas correndo e fazendo uma série de atividades. Esse momento de pandemia veio trazer aí uma tensão, né? Não só aqui no nosso meio, mas para o mundo todo. O estresse diário, ele pode, assim, desencadear uma enxaqueca num paciente que ele não tem nenhum sintoma? Sim, sim. Então, quando a gente tem uma paciente que está bem controlada e começa a ter novas crises, a gente vai avaliar algumas coisas. Entre elas, isso que você está falando, por exemplo, o estresse, né, a insônia, a própria alimentação que a gente conversou, a desidratação, o calor, os remédios que está tomando corretamente, né, tudo isso daí envolve o tratamento da enxaqueca. A posição, que dores no pescoço podem piorar a enxaqueca. Então, são fatores desencadeadores de crise, tá certo? E o estresse é o mais importante, se você for considerar o estresse e a insônia, né? A gente não consegue controlar muito bem uma paciente se ela não está dormindo direito, se ela não tem um controle emocional bom. É muito difícil. E eu coloco sempre numa balança. Eu falo assim, ó, se você tiver hábitos bons de vida, você usa menos remédio. Se você tiver poucos hábitos bons de vida, você vai ter que usar mais remédio. Isso é uma balança que o paciente vai ter que assumir, né? Ou as consequências das escolhas, né? Mas o estresse realmente é um grande desencadeador de crise. Além do tratamento alternativo, como que funciona o tratamento mesmo no dia a dia com os pacientes que têm enxaqueca? Então, a gente divide pacientes que têm crises raras, por exemplo, menos de 4 vezes ao mês. Menos de 4 vezes ao mês, geralmente a gente não passa um remédio profilático, quer dizer, um remédio que a pessoa vai tomar todo dia. Se esse paciente começa a ter crises mais de 4 vezes ao mês, a gente já indica um remédio que vai prevenir crises, tá certo? A gente passa um remédio para prevenir. E se esse paciente tem mais de 15 dias no mês com enxaqueca, ele tem um prejuízo na vida dele horrível, né? A qualidade de vida, o tempo de trabalho, ele mata muito trabalho, né? Ele tem que tomar muita medicação de resgate. Esse paciente a gente tem que passar um remédio para prevenir e controlar bastante os hábitos de vida dele. Então, geralmente a gente faz isso, tratamentos para crise, quando é na crise, e pacientes que têm menos de 4 vezes ao mês, e tratamento profilático para quem tem mais de 4 crises ao mês. Ou se essas crises são muito graves e se esse paciente tem contraindicação, por exemplo, anti-inflamatório, que é o que a gente usa na crise. Então, se ele tem contraindicação, também é melhor a gente usar algo para evitar, certo? Então, geralmente o tratamento divide nisso. E tem as medidas não farmacológicas, que aí entra o controle de todos esses fatores que a gente está conversando. Joselma, nós temos aí um período de intervalo entre uma sessão e outra que é indicado fazer, ou durante todo o mês tem uma quantidade X de sessões que eles podem fazer, que é tranquilo?
Como que funciona? Para sair da crise, geralmente assim, na primeira sessão, se já teve a resposta que a gente espera, então fica só em uma sessão. Que não tá, a acupuntura ela não tem, eu posso fazer só uma vez por semana. Ela pode fazer todos os dias. Então, até sair da crise, pode ser dias seguidos. Saiu da crise, está tranquilo. Aí, para ter esse equilíbrio, geralmente é uma média de 10 sessões, mas cada organismo vai responder de uma forma. Como que eu vou observar se o paciente está equilibrado, né? A sequência de dor, se vai apresentar ou não alguma crise de enxaqueca nesse período de tratamento. Aí, para esse acompanhamento, é uma sessão semanal. Né? Aí vai ser essa sessão, 10 sessões semanais, e a gente vai observando. Aí geralmente o paciente vai amenizando as crises e volta. Aí entra no que o doutor falou, a mudança do estilo de vida. Porque se eu estou com um paciente que ele sabe que se ele comer melancia, né, ele vai dar crise, e ele insistir nisso aí, é um alimento que ele não consegue ficar sem, ele pode vir a desenvolver. Aí entra de novo, porque dentro da acupuntura a gente entra também com a dietoterapia, conforme o meridiano, né, que está apresentando a deficiência ou o excesso, a gente entra com a dietoterapia para equilibrar, para agilizar, né, o processo do equilíbrio do paciente. Muito bom. Gente, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Falei para eles aqui no intervalo que seria muito rápido, a gente nem vê o tempo passar, mas eu prometo que eu vou trazer esse assunto aqui no programa, porque tem muita coisa ainda para a gente falar, muita coisa para a gente esclarecer e ajudar você aí em casa. Vou pedir para o Dr. Marcos Alexandre deixar as suas considerações finais, uma dica para o nosso telespectador, e desde já agradeço a sua participação aqui no Hora da Saúde. Eu agradeço também o convite, né? Muito obrigado por participar aí do programa. Se tiver outras oportunidades, sem claro, dúvida. Né? Fica aí, vamos cuidar da saúde, né, pessoal? Beber bastante água, ter hábitos bons, né? E procurar sempre o médico, nunca deixar de procurar a assistência do profissional correto, tá certo? Joselma, muito obrigada pela sua participação, por acrescentar aqui no nosso programa. E deixe uma dica também para o pessoal que está em casa, né? Para buscar também um tratamento alternativo que possa auxiliá-los. Tudo é qualidade de vida, né? Então, assim, sempre observar exercício físico, procurar observar a alimentação, observar, somente nessa época de calor, uma alimentação mais saudável, mais leve, né? Procurar sempre algo para manter o estresse. Eu falo assim de uma meditação, contato com a natureza, pé no chão, sol. Isso é muito bom, né? E vai equilibrando o ser. E mais, eu quero agradecer a oportunidade. Se precisar do meu apoio, pode contar comigo. E foi muito bom colaborar, né, com a população, passando um pouco do que eu sei. Muito bom, com certeza chamaremos mais vezes para a gente tratar desse e de outros assuntos também. Você não saia daí, porque a programação da Fonte TV está aqui para abençoar você e a sua família. E até o próximo programa.